Aí começou? Pronto, beleza. Então, sejam... Pega um pincel que escreva mais escuro, tá? Sejam FG funções e funções, tá? Então você tem o seguinte: dado um par x, y no plano cartesiano R2, esse par ordenado x, y pertence à interseção dos dois gráficos, ao grafo de F interseção gráfico de G, se e somente se, se e somente se, x, y pertence a quem? Ao gráfico de F, tá bom? E x, y pertence a quem? Ao gráfico de G, tá? Que é se e somente se. Quando é que x, y pertence ao gráfico de F? Se somente se o x está no domínio da F e o y é igual a f de x, tá? Como vai ter mais preposição i, eu vou botar uma vírgula aqui, que é se somente se, aí daqui, ó, x, y pertence ao gráfico de G, se somente se x pertence a quem? Ao domínio da G, e y é G de x. O que ocorre se e somente se, tá? Se e somente se, o x está na intersecção dos dois domínios, tá ligado? Tá. X está na intersecção dos dois domínios e y é igual a quê? A f de x, que é igual a g de x. Então, em essência, para você encontrar um ponto na intersecção, ou encontrar os pontos na intersecção dos gráficos de duas funções, você precisa resolver esta equação aqui, tá? Tá bom? Espero que vocês, no futuro, lembrem dessa equação e vejam que quando estiverem trabalhando com coordenadas polares, não é bem assim. Isso é no caso das duas curvas sendo os gráficos de duas funções, tá? Ou seja, você tem o eixo y, você tem aqui o eixo x, e você tem aqui o gráfico de f, e aqui o gráfico da G. Então, para você encontrar esse ponto aqui, ou encontrar todos os pontos que estão na intersecção dos dois domínios, né, tem que ser um ponto tal que isso é f de x, mas isso também é g de x. Tá? Então, você tem que resolver esta equação. Onde é que isso aparece? Tá? Isso aparece no seguinte problema. Tá? Seguinte problema. Encontre a área. Encontre a área. Encontre. Quando der o tempo aí, tu não começa não, tu para, tu dá uma parada, viu? Tu me avisa, tá? Encontre a área da região limitada pelas curvas, tá? Y igual a x2 menos 5x, bom? E y igual a x. Olha aí. Encontre a área da região limitada
por essas duas curvas. Vou reescrever o problema. Na literatura ele aparece dessa forma, mas tá, eu vou escrever assim. Encontre a área da região limitada pelos gráficos das funções f e g dadas por f de x igual a x2 menos 5x e g de x igual a x. Tá? Então, ele já está dizendo que no enunciado, ele já está dizendo, o enunciado já está afirmando que os dois gráficos limitam uma região, limitam uma região do plano, no caso, o plano cartesiano. E isso é verdade se você observar o seguinte, ó. Tá? Vou desenhar bem aqui. Aqui o eixo y e aqui o eixo x. Tá? x2 menos 5x, vou mudar só um pouco aqui, tá? Tá aqui. Para facilitar no desenho. x2 menos 3x, só para facilitar. x2 menos 3x, tá? Só para efeito para facilitar para o desenho ficar um pouco mais fiel. Então, x2 menos 5x, o gráfico dessa função é a parábola, né? Tem duas raízes. Quais são as raízes? 0 e 3. 0 e 3 tem duas raízes. 0 e 3. Tá bom? Parábola com cavidade voltada para cima. Então, a parábola, ó, com cavidade aqui voltada para cima. Parábola assim. Se está fiel, eu não sei. Mas esse é o gráfico de quem? Da F. E quem é o gráfico da G? A G é uma função afim. E vou desenhar o seu gráfico de preto, tá? O gráfico, no caso dessa função assim, o gráfico é a bissetriz do primeiro e do terceiro quadrante. Tá? Então, o gráfico é isso. Você vê? Vou ampliar aqui para ficar mais fiel. Aqui o eixo Y, o eixo X, desculpe, o eixo das abscissas, aqui o eixo das ordenadas. Tá? E aqui. Tá? Pronto. Então, ó, de fato, essas duas curvas, esses dois gráficos, eles limitam uma região do plano cartesiano. Essa região ômega aqui. Concorda comigo? Você tem essa região limitada por esses dois gráficos. E você sabe aonde, em relação à variável x, aonde essa região começa? Onde essa região começa? Começa aqui no zero. E vai até aonde? Bem, eu preciso encontrar o quê? Eu preciso encontrar esse ponto. Melhor dizendo, eu preciso encontrar a sua abscissa. Encontrando a sua abscissa, eu encontro o ponto. Tá? Então, eu não sei quem é esse ponto. Mas esse ponto é um ponto da intersecção dos gráficos das duas funções. Como é que eu acho os pontos de intersecção ao gráfico de duas funções? Resolvendo essa equação. Tá certo? Então, solução. Solução. Primeiro, você observa o seguinte. Tem-se f de x igual a g de x, se e somente se, vou trocar aqui, ó.
Trocar o... Senão fica esse rangido aí. Então, ó, observe. F de x é igual a g de x, se somente se o quê? x2 menos 3x igual a x. Que ocorre se somente se x2 ao quadrado menos 4x é igual a zero. Que é se somente se x vezes x menos 4 é igual a zero. Que ocorre se somente se o quê? X igual a zero ou x igual a 4. Então, o primeiro ponto você tem, x igual a zero corresponde a quem? A esse ponto. E x igual a 4 corresponde a esse ponto aqui, que era desconhecido, agora não é mais. Esse ponto aqui é o ponto de abscissa 4. E o ponto correspondente a ele no gráfico, o ponto a ele correspondente no gráfico, é o ponto de quê? De ordenada 4. Não preciso dessa informação, mas só para ficar... Então você tem aí a janela em X de validade da região, de existência da região. A região é uma região formada por pontos cujas abscissas variam no intervalo 0,4. Então vamos à fórmula da área. Você sabe. Qual é a função que está por cima? Qual é? Aqui é o gráfico da G. Vou colocar G aqui. Gráfico da G. Aqui é o quem? O gráfico da F. Vou colocar simplesmente F. Quem é que está por cima? A G. Quais são os limites para a integral definida? 0,4. Então, sendo ômega, tem daí desta equivalência, sendo ômega a referida região, sendo ômega a referida região, tem-se a área de ômega, que eu denoto assim, é a integral de quê? De 0 a 4. De quem? De f menos g ou de g menos f? G menos f em x, ou seja, g menos f aplicado em x, integral em x, que é, portanto, que a integral de 0 a 4 de g de x. Quem é g de x? X. Menos, agora preste atenção, menos f de x. Aí cuidado aqui. Menos f de x. Ó, quem é f de x? Ó, x2 menos 3x. Então, menos f de x vai ficar o quê? Muito bem. Menos x2 mais 3x. Integral em x. Entendido aí, ó? Que é g de x menos f de x. Então, fica x menos f de x. Menos f de x. Então, fica menos x2 mais 3x. Portanto, é a integral de quê? De 0 a 4 de quê? Menos x2, vamos ajeitar aqui. Menos x2 mais 4x. Integral em x. Agora eu venho para cá. Tá? Olha aí. Ei, presta atenção. Tá? Isso aqui dá quanto? Dá menos x3 sobre 3. Tá certo? Menos x3 sobre 3, mais 4x2 sobre 2, que dá mais 2x2. Concorda? Derivada disso é menos x2, derivada disso é 4x. Isso varia de quê? De 0 a 4. Tá? Então, isso dá o quê? Dá menos... No zero vai dar 0, né? Então, fica menos o quê? 4 a terceira sobre 3, mais o quê? Mais 2 vezes 4 ao quadrado. Mais 2 vezes
4 ao quadrado. Tá certo? Tá bom? Que é igual a... Tá aparecendo aqui, cara? Que é igual a... Isso aqui fica o quê? 2 vezes 4 ao quadrado, menos o quê? 4 vezes 4 ao quadrado sobre 3. Então, tira o denominador comum, dá 3 vezes 2, 6. 6 vezes 4 ao quadrado, menos 4 vezes 4 ao quadrado, dá 4. 2 vezes 4 ao quadrado sobre 3. Tá? Entendeu o que eu fiz? Ó? Eu prefiro fazer a conta dessa maneira. 2 vezes 4 ao quadrado, 4 à terceira, 4 vezes 4 ao quadrado, aí fica 3, né? Fica 6 vezes 4 ao quadrado, menos 4 vezes 4 ao quadrado, dá 2 vezes 4 ao quadrado, dá quanto? Isso aí, tem que dar essa conta. Dá 32, né? Sobre 3, o quê? Unidades de área. Vamos ver, ó, se está certo mesmo. Fica isso aqui, fica menos x2 mais 4x, fica menos x3 sobre 3, mais 2x2, 0 a 4, isso aqui no 0 vai dar 0, fica só no 4, então fica menos 4 a terceira sobre 3, mais 2 vezes 4 ao quadrado, que eu coloco 2 vezes 4 ao quadrado, menos o quê? 4 a terceira, 4 vezes 4 ao quadrado sobre 3, 3 vezes 2, 6, 6 vezes 4 ao quadrado, menos 4 vezes 4, 2 vezes 4 ao quadrado sobre 3, pronto. Acabou. 4 ao quadrado, 16, 16 vezes 2, 32. Unidades de área. Tá certo? Então você, diga. Quem não pegou a prova na aula passada, pode pegar hoje? Hoje eu não trouxe. Tá? Não. Tá? Pega depois. Então tá aí. Esse tipo de problema, tá? Você precisa fazer o quê? Você precisa encontrar os pontos de intersecção, tá? Entre os dois gráficos. Vejamos mais um exemplo. Vejamos mais um exemplo. Tá? Deixa eu ver se tem um exemplo aqui. Mas vamos a um, tá? Encontre a área da região limitada, tá? Pelos gráficos de y igual a x2, tá? x2 menos 8, tá? Y igual a x2 menos 10, y igual a x2 menos 10 e y igual a 10 igual a x2 menos... Deixa eu ver aqui. Uma bem interessante. x2 menos 10, isso igual a... menos 10. Está aqui. x2 menos 6. Tá? x2 menos 6.